Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 38º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio nós vamos dar início à construção em volta da universidade que nós colocamos no último episódio. Para dar início nesse episódio, o meu plano aqui é determinar algumas áreas como se fossem os dormitórios da universidade. Os alunos morassem aqui perto destas duas universidades que a gente colocou aqui no último episódio. Essas universidades, ela tem uma capacidade de 15 mil alunos que pode estudar nelas. Então, pode ter muitos alunos neste local. Então, a gente pode fazer uma área de dormitórios bem grande mesmo. A minha ideia é fazer um local neste ponto aqui, um local aqui e um local nessa parte aqui também. Nesses três pontos eu quero fazer algo tentando simular um dormitório do jogo. E aí com isso a gente vai colocar alguma construção de habitação, vai ajudar no aumento da população, vai gerar um movimento de pessoas nessa área para trazer um pouco mais de vida nessa região também. E nessas áreas a minha ideia é fazer as ruas aqui, colocar prédios, que eu estava dando uma olhada, espaçados, não muito perto um do outro, mas seguir tudo o mesmo padrão, é como se fosse tudo igualzinho mesmo. E a partir desse ponto aqui também, quando eu for fazer essas adições de casas aqui, eu já quero trazer um pouco de decoração em volta delas para deixar um pouco mais perto do finalizado. Então a minha ideia é fazer as ruas aqui, colocar os prédios, já fazer alguma arborização nele, colocar alguns parques. Nessa parte aqui eu quero colocar mais parque voltado à área esportiva para deixar um pouquinho mais completo e só ficar aqueles mínimos detalhes que eu vou vendo conforme a cidade for crescendo. Então eu vou partir aqui para a construção desse local e já volto em breve.
Voltando aqui então, com a adição da área de dormitórios, como eu tinha comentado, como que ficou nessa parte aqui? Este lado da universidade e essa parte de cima ficou toda voltada para esse canto. É como se essa parte aqui fosse tudo da universidade. E aqui a minha ideia é colocar alguma coisa de cidade para tentar trazer um aspecto de como fosse a continuação dessa parte para cá. Porque a ideia é completar tudo esse canto aqui como se fosse tudo uma cidade, como se fosse tudo uma grande metrópole mesmo. Por isso que eu estou chamando isso daqui da metrópole do mapa, né? Ser a maior área residencial. Então a minha ideia é trazer um pouco de casas aqui para trazer esse aspecto e também, como aqui ficou focado muito em residências, ter um pouco de comércio nessa área vai ser interessante para as pessoas não precisarem ir tão longe lá na cidade buscar um alimento, um pão, alguma coisa assim. Por isso que eu vou fazer essa parte de residências aqui. E como que ficou? Eu usei aqui uma construção de habitação média japonesa, que são esses prédios aqui que tem uma capacidade de 18 residências, então vai trazer um número interessante de pessoas. Eu já planejei para ter o maior estacionamento perto delas. Esse estacionamento tem 321 vagas, eu acredito que seja o suficiente para suprir os moradores dessa região aqui. Aqui eu coloquei um outro. Como eu comentei, eu já coloquei alguns parques sempre voltados à área de esporte. Então a gente tem quadra de tênis, tem piscina comunitária, basquete. Aqui tem outro estacionamento para essa parte. Achei que ficou um pouco longe esse estacionamento aqui, então quem mora aqui não vai deixar o carro aqui para voltar, né? Então isso daqui talvez eu vá acabar mudando, deixando aqui no meio, alguma coisa assim seria mais eficiente. E uma coisa também, eu tentei fazer um local bem espaçado, então entre uma construção e outra tem uma área em aberto aqui, para não ficar uma construção grudada a outra. E como você pode ver, por exemplo, tem as janelas da construção aqui. Então, se eu coloco uma bem pertinho da outra, é como se desse janela de uma casa com a janela da outra, um pouquinho estranho. Então eu deixei espaçado também nesse sentido. E o prédio em todos são o mesmo, para simular um local de dormitórios mesmo, todas as construções bem iguaizinhas. É o que veio na minha cabeça aqui de ideia. Já fiz todo o preenchimento da área verde em volta. Até nas avenidas, a minha ideia é fazer uma avenida com áreas verdes, principalmente perto da universidade. Não é colocar comércio, nada, é fazer algo assim. No máximo eu posso substituir isso por estacionamento, se for o caso. Nesse lado aqui foi a mesma coisa, eu deixei esse canto em aberto porque a gente tem aqui instalação de pesquisa e clínica médica da universidade nessa região. Aqui na parte da biblioteca a gente pode pensar em alguma coisa em volta. Atrás da faculdade também tem uma grande área aqui que a gente vai fazer uma decoração futuramente. Nesse canto aqui eu coloquei um centro de basquete, mais estacionamentos. Em volta aqui dessas habitações, como eu fiz uma quadra bem larga para ficar um pouco mais afastado, não ficar algo muito denso de uma construção perto da outra, eu fiz uma linha de árvores aqui. Estou utilizando um amieiro porque é uma árvore alta, ela dá um pouco de privacidade para quem mora nessas habitações um pouco mais alto. Então ficou dessa forma aqui. Olhando de longe, eu acho que preencheu bem, cumpriu um pouco a função do que eu imaginava, de uma área toda voltada como se fosse os dormitórios dos estudantes dessa região. Eu cheguei a pensar na possibilidade de colocar também essa área nesse canto aqui, mas aqui eu estava vendo que o trilho de trem eu preciso comunicar com aquela conexão ali. E esse trilho de trem provavelmente vai ter que vir para a ilha aqui. Então quando eu mexer nessa parte de transporte públicos aqui, eu vou verificar o espaço que vai sobrar. Mas talvez a gente tenha que colocar aqui, por exemplo, o terminal de bonde que vai dar nessa região. E por isso que esse canto eu acabei descartando a possibilidade de colocar mais habitações aqui. E para esse canto aqui todo funcionar e tirar o jogo do pause, eu até fiz isso antes ali para ver se estava funcionando. Eu precisei colocar uma estação transformadora, então aquele poste de energia que vinha dessa interseção que estava parando aqui, agora conecta essa estação. Eu já comecei a fazer algumas quadras aqui para determinar o espaço da cidade, colocar essa estação transformadora, e fiz aqui também a ligação de água e esgoto desse ponto.
Inclusive a gente vai ter que pensar em aumentar aqui a captação de água, comércio de esgoto também aqui, ó, nós estamos processando menos esgoto, isso é algo que eu percebi agora. Com isso eu posso tirar o jogo do pause aqui, nossa população está aumentando bastante, eu acho que ultrapassar dos 200 mil vai ser bem fácil nessa parte. O faturamento também subiu. A gente colocou duas instalações aqui no último episódio que tem um total de 280 mil de manutenção por mês, mais 178 mil. Aqui também tem mais 100 mil de manutenção. Essa biblioteca tem 240 mil de manutenção também. Tem a estação de trem que tem mais 70 mil. Então toda essa área aqui agregou muito custo de manutenção, mas pelos benefícios que ela traz para nós aqui, para nossa indústria principalmente, o nosso faturamento está bem maior. Então agora eu vou partir aqui para essa cidade, eu vou construir ela aqui. Uma coisa também que eu estava percebendo aqui, que nós vamos ter que colocar alguns serviços públicos nessa região. Eu vou começar a construção nessa cidade e já volto em breve. Então, voltando aqui,
com o início da cidade nessa parte. Como eu comentei, a minha ideia é tentar trazer isso daqui como se fosse uma continuação dessa parte, preencher um pouquinho mais aqui. Mas enquanto eu colocava essa cidade aqui, eu percebi alguns problemas que a gente precisa resolver aqui. Pode ver que a solicitação de carro funerário já começou nessa área. Então a gente precisa colocar alguns serviços públicos, como os crematórios. Vamos colocar bombeiro, polícia aqui nessa parte. Eu estava reparando também que a telecomunicação aqui tá com uma qualidade um pouquinho pior, então a gente vai trabalhar um pouquinho nessa parte também. Mas para determinar qualquer serviço nessa região, primeiramente eu preciso criar o distrito aqui. Então nesse canto aqui agora, eu vou criar esse distrito e vou colocar ele como o distrito 12. Pensei em colocar como se fosse o distrito de educação, mas eu vou optar por seguir a numeração dos distritos que a gente vem utilizando no nosso mapa. O último que foi o distrito 11, que é o distrito que fica perto das indústrias, e esse daqui então vai ser o distrito 12. Com isso, eu consigo colocar os serviços públicos e determinar para eles trabalharem nessa região. Primeiramente, eu quero colocar aqui a parte de delegacia de polícia. Nós vamos usar esse canto aqui, ó, como uma parte de serviços públicos, a essa região que eu determinei para isso. Então eu tenho uma delegacia aqui que a gente pode até aumentar o número de veículos se for o caso, a capacidade também prisional dessa delegacia se for o caso. Eu vou colocar ela para trabalhar somente nesse distrito aqui. Na parte do corpo de bombeiros, eu vou colocar esse corpo de bombeiros comunitário aqui. É uma instalação um pouquinho grande, mas a minha preocupação aqui é que eu quero adicionar essa expansão aqui, que adiciona um helicóptero nele. Então esse corpo de bombeiro tem um helicóptero, porque como ele ficou nesse canto no mapa, a minha preocupação é que se tiver uma queima deste lado, o caminhão de bombeiro pode demorar, sair daqui e chegar lá. E aí ele vai acabar queimando as casas ali, vai acabar perdendo população. E com esse corpo de bombeiros comunitário, eu adicionando o helicóptero, se tiver uma queima daquele lado, o helicóptero vai chegar mais fácil aqui. Eu vou determinar para ele trabalhar somente nesse distrito mesmo, sem problemas. Então qualquer queima nessa região, nós podemos ter o helicóptero para atender melhor aqui. O outro serviço que eu quero colocar vai ser na parte do crematório. Então a minha ideia é colocar um crematório nesse canto aqui, com as melhorias de sempre, né? Vamos colocar aqui o incinerador e a capacidade de armazenamento. E podemos também colocar 2 expansões de garagens aqui. Com isso nós temos 20 carros e vamos colocar para trabalhar nesse distrito aqui. Esse distrito atualmente já está com 10 mil habitantes, já está uma quantidade interessante de pessoas. Acredito que a maioria das residências já estão todas lotadas. Eu vou manter somente com um crematório por enquanto, e se for o caso a gente adiciona um segundo no outro canto do mapa ali para cobrir melhor e tentar trazer agilidade para o crematório poder atender de uma melhor forma. Um outro ponto aqui também que vai ser importante nessa parte é a educação. Porque como a gente tem as universidades aqui e as escolas, eu estou sempre determinando para que elas trabalhem no distrito que elas estão próximo, neste local não tem nenhuma escola atendendo. Essa quantidade de 10 mil habitantes aqui vai ficar sem cobertura de educação. Então a minha ideia é colocar uma escola com uma capacidade alta de alunos. Se eu der uma olhada aqui no painel de habitantes, nós temos quase 2 mil crianças e 700 adolescentes ali. Então eu quero colocar uma escola atenda essas 2 mil crianças e um ensino médio ali com uns 1000 estudantes também para essa região. E a minha ideia para colocar as escolas vai ser utilizar desse canto aqui. Eu coloquei essas 2 instalações aqui, mas eu estava vendo que esses estacionamentos eles não estão tendo uso. A minha preocupação era que quem viesse estudar aqui, ele precisasse deixar o carro perto. Mas essa universidade aqui está tendo uma quantidade de 300 alunos somente e não estão utilizando esse estacionamento. Então eu vou colocar essas instalações aqui atrás, mudar um pouco esse layout do estacionamento e dedicar essa quadra aqui para a escola. E um outro ponto também que eu já quero fazer nessa região é vir aqui na parte do painel de desenvolvimento de telecomunicações. Eu quero
habilitar a torre e a antena para adicionar alguma construção nessa área aqui. A torre de servidores aqui, ela melhora o tráfego, tá vendo que a cobertura fica melhor? E eu tava pensando em usar essa instalação aqui para melhorar um pouco essa região. Então eu quero encaixar essa construção aqui. Eu vou adequar essa região agora com as escolas e essa torre do servidor aqui e já volto em breve. Voltando aqui então, com a adição das escolas e da torre do servidor, e como que ficou essa área? Essa torre do servidor eu trouxe para o local da biblioteca, porque eu achei interessante a gente ter, por exemplo, essa visão aqui, ó, de quem está entrando, ver essa construção aqui atrás aqui. O que ficou legal? Daí ele vai chegar na avenida onde vai dividir para os pontos de interesse, mas está bem essa construção aqui na frente e ela completou bem essa quadra, ficou bem mais completo. Precisei só colocar umas árvores em volta aqui, mas ficou interessante. A cobertura aqui ficou um pouco melhor, nessa área tá bem verde, mas eu tenho que entender por que que antes estava tão verde e agora ficou um pouco pior. Não sei se o aumento da população aumentou o uso da rede, por isso que ela diminuiu um pouco a qualidade dela, mas a torre do servidor ficou nesse local. A biblioteca que estava aqui eu coloquei do lado, aquelas construções da parte da Universidade Médica eu também tirei, coloquei aqui atrás agora para tentar fazer como se fosse a continuação dessa universidade, e aí só deixei 2 estacionamentos agora aqui do lado, e depois a gente trabalha nessa parte de trás. Atrás da biblioteca agora ficou uma praça aqui para decorar esse canto e as escolas nessa parte. Então eu coloquei uma escola do ensino médio com 1.200 vagas só para esse distrito aqui, e eu utilizei essa escola mediterrânea e a escola fundamental mediterrânea também. Tentei fazer alguma coisa como se a entrada fosse aqui e a continuação da escola aqui para trás aqui, né? Então com isso nós temos 1.200 vagas do ensino médio e cada escola dessa tem mais 1.500 vagas do ensino fundamental.
Então a gente tem uma cobertura grande para esse distrito aqui. E com isso, a maior parte dos serviços públicos foi finalizada e nós concluímos também o objetivo desse episódio. Precisamos só depois melhorar um pouco essa parte aqui da decoração, do preenchimento dessa área, também essas áreas aqui, mas todas elas passam por a gente precisar verificar como vai ficar a linha de trem. Por exemplo, aqui eu tenho que ligar essa linha lá naquela parte ali, então eu tenho que passar um trilho por aqui. Preciso ver como que vai ficar esse trilho para completar essa região de casas. Aqui a mesma coisa, eu preciso verificar como vai ficar essa ligação com ali para completar essa área também. Então nesse episódio nós chegamos ao fim. No próximo episódio nós vamos focar em fazer o transporte público dessa região, conectar esse trem com as ferrovias e criar as linhas de todo o canto do mapa para esse ponto, para trazer as pessoas para a universidade. Vamos também desenvolver um transporte aqui dentro, vamos adicionar uma linha de bonde aqui para rodar pelas avenidas. E é isso, eu espero que tenha gostado. Qualquer dica, sugestão, comentário sempre será bem-vindo nos campos abaixo. E queria agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!